pessoal, tudo bem? O poema de hoje é o poema intitulado José, de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou declamá-lo e ao final eu analiso ele. De Carlos Drummond de Andrade, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros. Você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Bem, esse foi o poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado José. E agora sobre a análise. A grande questão desse poema que vem ganhando força desde o início até o final é a frase intitulada E agora, José? Agora que esses bons momentos terminaram, né, que a festa acabou, que a luz apagou, o que a gente faz? Se tenta procurar um sentido. E assim, por que o nome da poesia é José? José porque é um nome comum brasileiro para ser entendido como um nome coletivo, assim, José seria o povo, no caso. E tem uma hora que o autor, em vez de usar José, usa a palavra você. Ali o autor está tentando se aproximar do leitor ali do poema, para ver qual é a atitude que o leitor toma nesse. O José ali é um homem banal, que é sem nome, mas ao mesmo tempo ele faz versos, ele tenta resistir a essa trivialidade do cotidiano ali dele. Quando o poeta ali menciona que o José pode ser até poeta, ele está até se referindo à chance de ser o próprio Carlos Drummond de Andrade o José. Outra questão que ele quer ali bem definir é para assim, se ele fala que o José é um poeta, para que serve o poeta ali num momento de guerra, de miséria, como o Carlos Drummond de Andrade estava naquele contexto? Na segunda estrofe ali o José está numa carência, um vazio assim, sem mulher, sem todas algumas coisas indispensáveis ali, até para a sobrevivência, como ele iria reagir nesse caso? Quando ele fala tudo acabou, tudo fugiu, ele quer dizer assim que como se o próprio tempo conseguisse deteriorar, estragar as coisas boas da vida. O sujeito ele tem que buscar uma atitude para agir, mas assim, nem mesmo a morte seria um fim para ele, como a gente pode observar no verso. Assim, quando ele diz quer morrer no mar, mas o mar secou. Então José ao mesmo tempo é obrigado a viver, e viver nesse isolamento, então. Até fazendo uma analogia com o tempo de agora do isolamento social. E o poema ali termina assim: você marcha, José, mas marcha para onde? Então quer dizer que esse indivíduo ele segue em frente sem ter um objetivo, então só com o próprio corpo e com as coisas próprias dele, né? Sem poder ter a ajuda dos outros. Então esse próprio José ele é um homem preso à rotina, às suas próprias obrigações, então. E ele está afogado em questões existenciais que são o próprio mote ali que angustiam ele. Outra coisa para entender o poema temos que ver o contexto histórico, que foi entre a Segunda Guerra Mundial e o Estado Novo ali. Foi onde o Carlos Drummond de Andrade ele viveu
ali boa parte da vida dele. Era um clima de medo, a reforma ali política, o contexto ali político, então tudo tava para poder causar essa angústia no poeta. Era uma incerteza com relação ao futuro. As condições de trabalho eram precárias, a indústria estava ali começando a se desenvolver, então era uma situação ali não bem definida ali. Então, assim, como o Carlos Drummond de Andrade ele fez parte do modernismo, a Semana de Arte Moderna, então ela veio para tentar se insurgir contra todos esses padrões da época ali. E no próprio poema tem a criatividade própria do autor, porque ele quer fugir daqueles outros poemas assim mais romantistas, com as rimas ali tão bem definidas, sonetos, então ele quer até revolucionar parte da escrita. Como assim o Carlos Drummond de Andrade ele faz parte da segunda geração do modernismo ali? Ele se focou a escrever largamente nos contextos políticos, sociológicos do mundo inteiro e até do próprio país dele. Então o Drummond ele é forte nesse questionamento existencial, na posição do ser humano ali no mundo ali. Ele está escrevendo assim diretamente com o espírito da época ali, uma poesia política ali que expressava as realidades do brasileiro comum ali e diariamente, né, de tudo isso. Até assim como a solidão do homem do interior perdido em uma cidade grande ali, no caso, como está relatado. Então esse foi o poema do Carlos Drummond de Andrade, ele é bastante pedido em Enems e vestibulares. É a poesia mais pedida em todos os vestibulares, ela está classificada. Até porque o Drummond é o autor favorito do Enem. Então esse foi mais uma dica. Eu agradeço sua participação, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.